Nos últimos 10 anos, o diagnóstico por imagem na odontologia passou por grandes avanços tecnológicos, e exames tradicionais como a radiografia panorâmica e as radiografias periapicais e bite-wings evoluíram para o formato digital. Novos sensores, computadores avançados, entre outras tecnologias, permitiram o desenvolvimento de equipamentos mais modernos. Dentre a modernização dos equipamentos para diagnóstico por imagem se destaca a tomografia. Tomografia consiste em uma palavra formada pela junção de dois termos gregos, tomos e grafos, que significam respectivamente camadas e escritas. Trata-se de um método de diagnóstico por imagem que utiliza a radiação X e permite obter a reprodução de uma secção do corpo humano em qualquer um dos 3 planos do espaço. Diferentemente das radiografias convencionais, que projetam em um só plano todas as estruturas atravessadas pelo raio-x, a tomografia evidencia as relações estruturais em profundidade, mostrando as imagens em fatias do corpo humano, e permite a observação da região selecionada com pouca ou nenhuma sobreposição de estruturas. De acordo com o formato geométrico da aquisição das imagens, o exame tomográfico pode ser dividido em FAMBIM, ou tomografia computadorizada tradicional, que utiliza o feixe de raio-x em forma de leque, e CONE-BIM, ou tomografia computadorizada de feixe cônico, que, como o nome sugere, utiliza o feixe de raio-x com formato cônico. Assim, ao contrário das tomografias tradicionais, que necessita de tantas voltas quanto forem as espessuras de corte e tamanho das estruturas, resultando em maior exposição do paciente à radiação, a tomografia computadorizada de feixe cônico necessita de apenas um giro ao redor da área de interesse para obter as informações necessárias para a reconstrução das imagens. Ambas permitem a obtenção de imagens em cortes da região dentomaxilofacial por meio da utilização do raio-x. No entanto, os aparelhos, o princípio pelo qual se obtém e se processam as imagens, a dose de radiação e o custo de exames e equipamentos são completamente diferentes. A tomografia computadorizada de feixe cônico consiste de uma técnica revolucionária de obtenção de imagens que utiliza um feixe cônico de radiação associado a um receptor de imagem bidimensional. Nesta técnica, o conjunto de fonte do raio-x e receptor de imagem gira 360 graus em torno da região de interesse. Durante este giro, múltiplas projeções bidimensionais em ângulos diferentes são obtidas e enviadas ao computador. Essas projeções contêm todas as informações necessárias para compor a matriz de imagem em 3D. Após a coleta da imagem, o paciente pode ser liberado, visto que todas as informações necessárias para gerar as imagens de interesse está contida na imagem matriz. Desde a descoberta da tomografia, em 1998 até o ano de 2009, todos os artigos científicos citavam que a tomografia computadorizada CONE-BIM não tinha propriedades técnicas para avaliação de tecidos moles, servia somente para avaliar tecidos duros, ou seja, na odontologia, basicamente dentes e ossos. Com o desenvolvimento e o modo de difundir a tomografia, os autores Barriviera, Januário e Duarte, em 2008 e 2009, publicaram artigos científicos citando a aplicação da tomografia computadorizada volumétrica para a visualização de tecidos moles, sendo que as regiões melhores visualizadas são a gengiva e a mucosa mastigatória palatal. E com isso, algumas especialidades foram mais beneficiadas, como a implantodontia, a periodontia e a prótese. Na periodontia, a tomografia CONE-BIM é muito utilizada na cirurgia de correção estética do sorriso gengival. Com esta técnica, com a tomografia CONE-BIM, nós podemos, dentro deste exame, observar distâncias importantes do espaço biológico periodontal, onde, anteriormente ao advento da tomografia CONE-BIM, a única hipótese que nós teríamos de mensurar essas distâncias seria por meio da sondagem transgengival, com o paciente anestesiado e assim obtermos distâncias importantes do espaço biológico periodontal. Ao lado, nós observamos o aspecto clínico do sorriso desta paciente referente a esta
tomografia. Neste sorriso, nós podemos observar uma quantidade de mucosa queratinizada acima de 3 milímetros. Podemos observar também um sorriso amplo, né, onde a gente observa o aparecimento dos premolares, e podemos observar também a dentição referente aos dentes anteriores superiores, com aspecto durante o ato do sorriso de dentes curtos, e por isso a indicação da correção do sorriso gengival. E por meio da tomografia nós evitamos ter que anestesiar a paciente para obtenção destas distâncias importantes do espaço biológico periodontal. Nós observamos nos cortes transversais oblíquos desta tomografia Cone-Beam para visualização de tecidos moles, por exemplo, no corte 54, que se refere à região do dente 11, nós observamos uma distância da junção cemento-esmalte até a crista óssea alveolar de 1,46 milímetros, ou seja, um espaço suficiente para que nós tenhamos a adaptação da inserção conjuntiva. E observamos também neste mesmo corte uma distância de 1,5 milímetros da junção cemento-esmalte à margem gengival, o que nos remete que podemos remover neste sítio com segurança uma quantidade em altura de tecido gengival de até no máximo 1,5 milímetros para que não aconteça a exposição da junção cemento-esmalte. E também observamos isto, por exemplo, para o dente 21, onde esta mesma distância da junção cemento-esmalte à crista óssea alveolar está aqui mensurada em 1,22 milímetros e da junção cemento-esmalte à margem gengival de 2 milímetros. Então, este é o benefício que nós obtemos quando pedimos estes cortes para visualização de tecido mole. Diante dos casos clínicos e tomográficos apresentados, a gente pode chegar à conclusão que vários benefícios apresentam-se diante de somente casos clínicos ou radiográficos existentes anteriormente. A previsibilidade de você conseguir visualizar através de imagens a altura do espaço biológico, visualizar a altura da gengiva para ter uma estética, principalmente nos casos protéticos e de implante, são vantagens em relação àquele estudo que a gente fazia antes através de anestesia e também de perfuração dessa margem gengival. Quando a gente pode prever também a espessura da gengiva frente à tábua óssea vestibular, a gente também pode prever que depois de a gente aumentar essa espessura, depois da cirurgia, a gente pode ter uma estética gengival muito melhor. Hoje a gente consegue fazer uma aquisição tomográfica de um paciente com uma dose muito baixa de radiação e com uma qualidade de imagem muito boa e fazer um estudo prévio através de um software, através de um computador, o que nos leva a entrar numa cirurgia, nos prepararmos e fazermos um planejamento de uma maneira muito mais segura. Quando a gente também vai avaliar a possibilidade ou a necessidade de colocação de uma mucosa mastigatória, de uma área de enxerto vindo do palato, no artigo de 2009 também foi publicado dizendo que essas mensurações podem ser retiradas através de ferramentas de um software com muita precisão, sem que a gente também anestesie o paciente e cause algumas imagens deficientes. Temos também a grande vantagem de poder planejar tudo isso fora da cirurgia e também entrar numa cirurgia sabendo que isso pode dar certo. Dentro de todo o contexto que a gente pode imaginar, a gente também tem a grande vantagem de ver tecidos moles e tecidos duros em uma tomografia computadorizada, o que anteriormente, anestesiando o paciente e perfurando, a gente só tinha noção de tecidos moles, ou seja, tecidos gengivais de uma maneira geral. E também a gente tinha um problema que era o fato de cada examinador fazer a medida em um local, sendo que na tomografia todos podem fazer no mesmo local, porque depois que você faz a mensuração no software tomográfico, essa mensuração pode ser salva. Dessa maneira, a gente tem ganho de tempo, ganho de custo operatório e também custo para o paciente. Fica muito mais barato se fazer um planejamento fora
do centro cirúrgico do que, na verdade, começar uma cirurgia, preparar uma equipe cirúrgica e depois, durante o transcirúrgico, a gente perceber que nós não vamos conseguir êxito na cirurgia. De acordo com as análises das informações escolhidas no levantamento, vimos que o sistema tomográfico Cone-Beam apresenta mais vantagens em relação aos outros sistemas tomográficos. Apesar do alto custo do aparelho, a tendência é que o sistema Cone-Beam seja cada vez mais solicitados em exames imaginológicos na odontologia. E sabemos que poucos cirurgiões dentistas têm conhecimento sobre esse assunto e por isso procuramos colher o máximo de informações relacionadas ao sistema tomográfico Cone-Beam, com ênfase em periodontia e condensá-las de forma com que os profissionais tenham informações básicas que possam direcioná-los para um diagnóstico mais seguro e, consequentemente, para uma melhor decisão terapêutica.